celebração de hoje inspire decisões corajosas, novas conexões e sonhos ainda maiores. Registramos também o nosso reconhecimento às empresas e instituições que acreditam neste movimento e ajudam a torná-lo realidade. O nosso agradecimento aos patrocinadores, a Aurora Pop, DRDE, Cacau e Arte, DD Smart, Dr. Juliano Silveira, RZ Pesadori e Cicobi Maxi Crédito. E também aos apoiadores, Prefeitura Municipal de Chapecó, SEDAI Santa Catarina, ASIC, Zeus e MHNet. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao último dia da feira Inspira Mulher. E para iniciar esse dia, vamos começar com a palestra. Quem você está seguindo? Seu chamado ou suas feridas? Existe uma diferença profunda entre agir por propósito e reagir a partir das nossas dores. E compreender essa diferença pode transformar decisões, trajetórias e resultados. Convidamos ao palco Juliana do Nascimento, que é mentora de empresários e líderes, especialista em posicionamento e tomada de decisão, atua apoiando pessoas a crescerem na vida e nos negócios com mais clareza, consciência e direção. Palestrante reconhecida nacionalmente, participou do horário de The Best Speaker Brasil em 2025, integrando o top 5 palestrantes de Santa Catarina e o top 100 palestrantes do Brasil. Seja bem-vinda, Juliana. Natasha, muito obrigada. Boa tarde. Pessoal, tem muita gente que eu amo aqui nessa plateia. Vocês são maravilhosos por vir aqui com o jogo. Larga tudo, fica em pé e nós vamos fazer um primeiro movimento. Vocês são mulheres incríveis, homens incríveis. Eu quero, todos de pé, fazendo uma salva de palmas, e vocês não vão parar, até que eu pare de falar para quem nós estamos. Quem está comendo vai ter que largar do ladinho. Vamos lá. Então, eu vou contar até 3, e eu quero uma salva de palmas para vocês. Passando também para as mães de vocês, mais alto. Para as avós de vocês, para as bisavós, para as tataravós, para as tataravós de vocês. São 4.047 mulheres que estiveram antes de nós. Fala para a pessoa do lado, não para de bater palmas. 4.047 histórias. 4.047 informações transgeracionais. Mais alto. Se você, se eu, se nós estamos aqui hoje, é graças a todas essas mulheres. Fiquem à vontade. Então, a gente já começou honrando e se alegrando, porque se para nós a gente fala em desafios de mulheres, né, Branca? Imagina para as nossas bisavós, tataravós. Então, se a gente está aqui, 2.047 mulheres. São 2.047 informações ultrauterinas. E eu quero começar com você olhando para algo que eu trouxe para vocês. Para onde a sua alma olha. E para cada foto dessas, eu quero que vocês vão entrando no teu mundo. A cura nunca está fora, ela sempre está dentro. Para onde a sua alma olha.
nós nunca estamos funcionando pelo consciente. Para dizer que nunca é mentira, 5% das nossas decisões são tomadas pelo consciente. E muitas vezes nós nos tornamos pequenas marionetes do nosso inconsciente, das nossas escolhas. E muitas vezes a gente toma decisões que são repetições e repetições e repetições e não sabemos. E às vezes o futuro está aqui, mas eu estou olhando para quem não ficou. Para quem não veio, ou para quem ficou, para quem não veio. O que você já prometeu que você não faria mais e você continua fazendo? Eu não vou mais deixar ninguém, Juliana, me maltratar. Eu não vou deixar mais o abuso acontecer na minha vida. Eu não vou mais me esconder. O que você já prometeu? Eu vou parar de ajudar todo mundo. Essa frase é legal, né? Essa um monte de gente já falou. O que você já prometeu parar de fazer, mas você continua fazendo? E por que a gente continua fazendo? Tem um grande estudo do Napoleão Hill. Ele é um dos maiores estudiosos de comportamento humano. Então, o material dele é incrível. E ele traz, só faltou a referência aqui, gente, mas vocês anotem. Ele traz para nós a recusa do chamado com base em feridas. Então, qual que é o nosso primeiro medo? Medo da pobreza. Vocês acreditam que tem mulheres que não se separam porque não conseguem pagar as contas? Ou porque acham que não conseguem, né? Vocês acreditam que tem pessoas que não trocam de emprego porque elas acham que vão passar fome? Que ficam anos e anos numa vida de serviço público ou de uma empresa que elas não querem fazer só porque elas ganham bem? Ou porque tem insegurança? Isso é medo de pobreza. Medo de crítica. Vocês acreditam que lá fora tem mulher que não faz vídeo e homem que não faz vídeo? Vocês acreditam que tem empresário que ainda não entendeu que você é o seu negócio? E que você tem que ser o blogueiro? Olha aí o dono da CIMED. Cadê os homens? Cadê as mulheres? Gente, cada vez mais pessoas se conectam com pessoas. E vocês acreditam que tem gente que me diz que tem medo de fazer vídeo? Pensa bem. O vídeo não morde. Então não tem lógica, né? Se tirasse um pedaço, eu até concordo. Isso é medo da crítica. O que os outros vão falar se eu sair do meu emprego público? O que os outros vão falar se eu sair do meu casamento? E eu não estou dizendo que vocês têm que sair. Estou dizendo que vocês têm que saber por que vocês estão lá. Ninguém tem que sair de lugar nenhum. Só que é um absurdo alguém ficar em um lugar por um motivo desses. Isso que é o absurdo. Não é o absurdo onde você está. É o motivo que você está. É por isso que a pergunta primeira é: aonde a sua alma está olhando? Quais são as mentiras que você está contando para você? Medo da doença? Medo de adoecer? Medo do câncer? Medo. E aí tem gente que tem tanto medo da doença que nunca se consulta, que não faz um preventivo. Vocês acreditam que tem gente que tem tanto medo, que tem até medo de descobrir se tem doença? Medo da perda, medo do amor, perda do abandono. Medo da velhice. Tanto que tem mulheres e homens que estão perdendo a sua autenticidade de tanto que estão mexendo no rosto. E eu não sou contra procedimento estético. Eu sou contra você mudar quem você é. Porque todas as rugas, todas as informações, elas trazem informações. Então a gente tem que fazer tudo com muito carinho. Porque se teu motivo é por medo de velhice,
o teu motivo vai ser errado. E o seu procedimento estético vai ficar um monstro. Porque é sobre aonde a sua alma olha. Sempre que o motivo é ruim, o resultado é ruim. E você vai conectar sempre o profissional certo para você. Aquele que vai manter a tua autenticidade ou aquele que vai te transformar numa boneca de cera. Então, cuidado. E o medo da morte. Mulheres fortes não são aquelas que não têm feridas. E aqui homens fortes também têm feridas. Mas são aqueles que decidiram, gente, decidiram de verdade que as suas feridas não vão dirigir a sua vida. É quem está no volante da sua vida. Eu sou Juliana do Nascimento. A cada ano eu estou mais bonita, a cada ano eu estou mais linda, estou mais querida. Brincadeira. Eu sou filha de agricultores. Eu tenho uma história de superação. Se alguém algum dia dissesse que eu podia falar, seria um abuso. Falar num palco, 2 abusos. Então, eu sou uma pessoa que tratou as suas feridas. Então, eu tenho muitas feridas, sou filha de pai agressor, passei por vários desafios, dentre eles uma crise de burnout na minha vida profissional, na qual eu fiquei acamada 15 dias. Então, o que eu estou falando aqui não é de vocês, é de mim. Eu falo de mim, eu falo da minha história e eu falo da trilha que eu cheguei, que eu trilhei para estar aqui com vocês. Nós temos um ponto muito importante. Fala para a pessoa do lado, ou só pensa, ou só escreve. Você não melhora o que você não conhece. Você não muda o que você não conhece. Então, a primeira coisa é você reconhecer as suas feridas. A pior coisa que alguém faz é não olhar de verdade para si. Se você não consegue pedir ajuda, você tem problema. Você é orgulhoso, você é teimoso, você é arrogante, um homem arrogante, uma mulher arrogante. Porque pedir ajuda é uma bênção, uma dádiva. Qual é o teu problema? Qual que é a tua ferida? As maiores feridas, elas são construídas na formação da nossa personalidade. E a nossa personalidade se formou do 0 aos 7 anos. E aí você vai me dizer, mas Ju, eu não lembro de nada que eu vivi. Ju, eu tenho uns flashes. Raramente a gente acha alguém que lembra de tudo. Por que você não lembra? Porque sua personalidade estava se formando. Porque o nosso cérebro consciente vai construindo estratégias de sobrevivência. Se nós lembrássemos de tudo, talvez estaríamos doentes. A gente lembra conforme a gente vai dando um passo. Por isso que depois que eu conheci o desenvolvimento humano, eu nunca mais parei. Porque a gente não acessa e não descobre tudo de uma vez só. É só quando a nossa alma está pronta. Porque é onde a nossa alma está olhando. Então, se você não reconhecer a injustiça, acontece, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos rápidos para vocês, nosso tempo é curto. Então, injustiça. Papai quebrou, papai e mamãe estão conversando e você é um bebê. E mamãe está chorando, papai está chorando, o bebê pensa assim, o que eu fiz para o meu papai e para minha mamãe? Todas as crianças do 0 aos 7 anos não sabem que existe mundo lá fora. O mundo delas é o papai e a mamãe. Se o papai está feliz, foram elas. Se o papai está triste, foi elas. Se papai está brigando com mamãe, o que eu fiz de errado? Se mamãe está brigando com papai, se papai morreu, por que papai morreu, papai? Fui eu que matei papai? Nós não estamos falando de consciente, nós estamos falando de inconsciente. Então, as tuas histórias podem estar nas feridas de injustiça, nas feridas de rejeição. Rejeição de uma família materna, de família paterna, de um nome, de um sobrenome. Rejeição da sua aparência, da sua imagem. Quando eu nasci, a primeira palavra que a minha mãe falou para mim foi, que feia. E ela passava, e todas as pessoas que vinham visitar, e até eu ser adulta, ela contava.
Nossa, quando a Juliana nasceu, ela nasceu muito feia. Eu passei quase 42 semanas, então nasci com unha comprida, a pele descascando. Eu devia estar feia mesmo. Só que eu, como criança, entendi que eu era feia. E eu me achei feia até os 35 anos de idade. E eu vou dizer para vocês, eu era mais feia do que eu sou hoje, porque cada dia eu consigo ficar mais bonita. Como é que pode, né? O que acontece, gente? Isso é uma ferida de rejeição. Eu estou falando de mim, mas eu quero que vocês procurem na história de vocês as piadas, as brincadeiras. E qual que é a tua ferida? A ferida do abandono acontece com pessoas que tiveram luto. Imagina a sua mamãe grávida de você lá no útero, e ela perdeu o papai dela. Essa mamãe tá feliz ou tá triste? Tá feliz e tá triste, né? Tá feliz que tem você e tá triste que perdeu o papai dela. Então, você já nasce com a ferida do abandono. Traição. A traição pode ser a traição dos seus pais, pode ser uma traição na família, às vezes um irmão que rouba um irmão, que tem sociedade. Lembre-se tudo que aconteceu do teu 0 aos 7 anos. Todas as dificuldades que os teus pais passaram formaram as tuas feridas emocionais a partir de como você leu. Nem tudo que a gente lê é verdade, mas não importa o que é verdade. Fala para a pessoa do lado, verdade é o que você sente. Verdade não é o fato. Gente, o fato é o que aconteceu. Só que nós estamos olhando para as tuas feridas emocionais. Então, as tuas feridas emocionais estão em como você se sente nessa relação. E, deixa eu voltar aqui. E a última que nós temos, que é a humilhação. Acontece muito, por exemplo, em famílias ricas e famílias pobres, né? Às vezes o pai fala, aquele teus parente, para a mãe, ou a mãe fala, aqueles teus parentes. Isso aqui é humilhação. Os parentes do seu pai, os parentes da sua mãe é você. Você é parente. Você tem todas as células. Então, você cresceu, você nasceu, você viveu o teu 0 aos 7 anos nesta dinâmica. Identifique primeiro a sua ferida emocional. Depois, você tem que observar o padrão de decisão. A ferida, ela está totalmente conectada ao nosso padrão de decisão. Pensa bem, uma mulher que teve a ferida da traição na infância, ela casa, ela é traída, ela se separa, ela é traída. Na outra vez ela diz o quê? Eu não quero mais saber de homem. Vocês acham que essa decisão é chamada ou é ferida? Ferida. É ferida, porque ela se fechou para o masculino. Gente, ou vice-versa, tá? Não dá tempo de eu contar todos os exemplos para vocês. Ou ela se fechou para o outro feminino. Então, o problema é quando a nossa decisão é pautada na ferida. Sempre que a decisão é pautada na ferida, a gente está falando sobre sofrer de novo. Se você tem medo de passar de novo pela mesma coisa, é porque você vai passar de novo pela mesma coisa. Sabe por quê? Porque o teu medo cria a tua realidade. Se você tem medo de ser traída, ou traído, tá, meninos? Você vai na festa, e aí tem 10 homens que não vão te trair, mas tem um que é safado, que tem a ferida emocional dele, por qual que você vai se apaixonar? Por aquele, né? Por quê? Porque você precisa, e porque você está tomando decisões por dor. Decisões por amor são o que eu quero me tornar. Eu sou filha de agressor e eu amo meu pai. Meu pai é um ser humano incrível. Eu amo de verdade. Eu consegui me curar. Meu pai é brabo ainda, tá, gente? Só que eu consegui me curar. Eu abraço meu pai, eu digo pro meu pai que eu amo e eu amo ele de verdade. Porque isso não me controla mais. Então, hoje, eu tenho uma decisão do que eu quero me tornar. Eu quero me tornar a filha amada dele, que eu sempre fui, mas que agora ele pode me tocar de outra forma. Eu mudei, não foi meu pai que mudou.
Fui eu que mudei. Isso é o que eu quero me tornar, não o que a ferida me tornou. E eu quero convidar vocês a entender que nós temos que tomar o volante da nossa vida. Sentir, gente, não é o problema. O problema é quando a gente entrega o comando, e eu vou pedir auxílio aqui do Ismael, que está me apoiando nos bastidores, enquanto ele acha uma salva de palmas para o Ismael. Ismael, me apoia. E eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo. Na tua frente? Pode colocar volume, tá, Ismael? Tá trancado o volume. É a ferida emocional, é o eu negro dele. And with that, I grow inside you. Know your true self. Face me E aqui ele está tentando brigar com a ferida emocional dele. Parts of you I have, parts of all that lives. What gives you power? You're not worthy. Recognize you, right? Eu te reconheço, eu te vejo e eu te incluo. Quando a gente traz a nossa ferida para perto de nós, quando a gente para de brigar com a nossa ferida, quando a gente inclui a nossa ferida, pode voltar nas lâminas, Emanuel. O vídeo, ele estava em inglês e ele traz a grande importância aqui. Enquanto você luta, você sempre vai ser mais fraco que a sua ferida. Ou seja, eu vou controlar o Instagram, eu sou uma pessoa que fui traída, eu vou controlar o Instagram, eu não vou deixar o meu companheiro, minha companheira sair, vai ficar em casa, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Você está controlando. Quando você diz assim, eu aceito, eu incluo, eu reconheço as minhas feridas, e você começa a olhar para elas, a se relacionar com elas,
você se cura. E aí a gente vai agir a partir do chamado. O chamado não é emoção, gente, é convicção. O chamado é aquilo que te sustenta na disciplina. Um princípio bíblico, orai e vigiai. Uma pessoa que é ciumenta, ela vai ter que se tratar e orar e vigiar para sempre. Uma pessoa que foi traída, que tem ferida da traição, vai precisar sempre olhar com isso. Vai precisar estar sempre entendendo se as suas decisões são por amor ou por dor. Precisa tolerar desconforto. Se você não gosta dos seus vídeos, eu tenho uma super dica. Grava e não assiste. Posta. Eu não sei por que vocês assistem os vídeos de vocês. Vocês acham que eu assisto o que eu gravo? Nem a pau. Por quê? Porque você tem que ser perfeccionista? Porque tem que estar tudo bom? Isso é ferida emocional. Você não é perfeito, eu não sou perfeita. Por que o teu vídeo tem que ser perfeito? Não, você não é perfeito. Então, quando você começa a se desenvolver, a treinar, a gerar desconforto, a gerar desafios, você evolui, você cresce. Gente, é uma rota. Reconhecer as feridas, observar, fazer com que elas realmente se transformem e agir. A gente vai encerrar, o nosso tempo é curtíssimo. Vou pedir de novo ajuda para o Emmanuel. E vou pedir para que vocês coloquem tudo no chão, do lado, que vocês sentem confortavelmente. Doutor Juliano já vai entrar com vocês. O domingo é nosso, né, doutor Juliano? Hoje é o domingo do Juliano e Juliana, né? O doutor Juliano já vai entrar com vocês. Respirem profundamente, soltem os braços, coloquem os pés no chão. Eu vou pedir som bem alto, Emmanuel, e vocês fechem os olhos e fiquem comigo. Olhem para as feridas emocionais de vocês. Talvez seja uma traição, talvez sejam ciúmes, talvez seja humilhação. Talvez a sua ferida emocional esteja em não saber dizer não. Talvez em não saber se posicionar. E você pode escolher hoje parar de fugir, parar de brigar e simplesmente decidir transformar a sua realidade e curar. Você dizer para você e para as tuas feridas, eu incluo todas vocês. Todas vocês, queridas feridas. Meu querido pai, minha querida mãe, vocês fizeram o suficiente. Obrigada, pai, obrigada, mãe, pela vida. Eu me comprometo em ter uma vida incrível, onde não mais as minhas feridas me controlam, onde não mais as minhas feridas. Mas elas são marcas lindas que geram o ser humano incrível que eu escolho me tornar. Muito obrigada, Emmanuel, pode voltar. Obrigada. Dá um abraço na pessoa do lado. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou pedir que vocês leiam o QR Code. Vocês sabem, eu estou entre as top 100 palestrantes do Brasil. E para mim é fundamental que vocês avaliem a palestra. Além de avaliar a palestra, vocês vão receber um certificado. E além de vocês receberem um certificado, eu vou mandar um presente para cada um de vocês que fizerem este processo. Então, eu fico muito grata. Quero dizer para vocês que eu estou aqui no Instituto IOD, que a gente tem vivência sistêmica, experiência sistêmica, e eu estou aqui na Feira Inspira, expondo junto com o IOD. Muito, muito, muito obrigada. Já que devolvo para você, ou para a Natasha.
Obrigada, Juliana. Foi lindo. Obrigada. Eu entrego lá dentro. Quer que eu entregue lá dentro? Então, tá bom. Obrigada, tá? Beijo, gente. Vai lá e arrasa, meu. Obrigado, tá? Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Aura Pop, BRD, Cacau, Vídeo em inglês. TV Smart,